Capítulo 3 de Tessalonicenses, 18. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre trabalho. Então, quem nunca subiu aqui no púlpito comigo, 18 pessoas. Vamos juntos? Vamos ver se vocês estão prontos para o trabalho hoje? Ou todos vocês já subiram aqui no púlpito? E pode ser quem já subiu também. Eu queria desafiar quem nunca subiu, porque esse púlpito, ele é de todos nós. Isso, por favor, meu irmão. E podem vir com calma, tranquilos. Só abram no capítulo 3, quando chegar aqui eu espero, não tem problema nenhum. Só não posso esperar demais, porque aí vai tomar meu tempo todo. E eu sei que aqui tem gente pronto para tudo. Aqui na nossa igreja tem gente preparada para tudo. Bem-vinda, minha irmã. Vamos aplaudindo os que vão chegando aqui. Só precisa 18. Nós temos muita gente aqui. Por favor, podem vir aqui. O Jadiel, alguém vem com o microfone aqui para ir me ajudando. Vão contando aí. Quantas pessoas tem aqui? Quantos tem? Quantos? 6. Então está faltando 12. Agora tem mais 7. Falta 11. Estou vendo que está vindo. Eu vou ficar com vergonha se vierem só mulheres, porque homens da igreja não podem ser tão frágeis assim, não é? E eu sei que as mulheres dão banho, e também se vier só mulheres, eu não vou discriminar elas não, vou ficar com vergonha da falta de homens aqui, mas elas podem tomar conta. Vão contando aí, vão abrindo aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, vocês já têm ideia do que vai ser, não é? Eu vou começar, é só para ler um versículo na ordem que vier, tranquilos, tá bom? Quantos estão faltando aqui? Vamos contar, todo mundo. Quantos tem? Quantos? 9. Não é possível que vocês não saibam contar também, né? Aí é duro. 9. Agora, quantos tem? Eu quero ver vocês aí de fora, o pessoal daqui. Quantos tem? Se sobrar, não tem problema. Se sobrar, eu dou o púlpito para ensinar. Tá bom? Agora já completou? Isso. Eu nem estou olhando para vocês terem trabalho. Já? 16. Faltam 2. 2. Eu vou fazer uma proposta. Eu vou para cá para ler e você vem para cá para ensinar. Tá bom? Ou então aproveita 2 aí rápido para completar. Falta só 2. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus para vir aqui fazer uma leitura da palavra do Senhor? 2 pessoas. Isso. Maravilha. Quem mais? Está aí sobrando já. Da próxima vez a gente tem que fazer ainda o Salmo 119, que tem 169 versículos para ser 169 pessoas aqui. Maravilha, vamos aplaudir já de cara, de começo aqui, os nossos cooperadores. Nós estamos aqui no nosso culto da família com escola dominical, a gente lê a Bíblia toda, e hoje eu estou muito feliz, que eu queria que vocês que sentam aí, que oram, vocês que ajudam, dão oferta, dízimo e tudo, tivesse direito de olhar daqui para lá, o templo de vocês, no dia de culto, né? Obrigado aí, gente, tá bom? Vamos lá, então, nós vamos fazer a leitura. Hoje eu vou pode sentar vocês, tá? Hoje vocês vão olhar nossos irmãos que não subiram, não costumam subir o púlpito aqui, e eles vão ler para a gente, vocês acompanham aí na Bíblia. Hoje a dinâmica nossa vai ser uma dinâmica diferente, tá legal? Eu vou descer aqui um pouco, que é para não atrapalhar a visibilidade de todos.
nós vamos com calma, não tem problema nenhum, fiquem tranquilos todos. Vamos começar. Cadê o microfone? Está aqui? Tem vários microfones? Estou com medo que dê confusão. Tudo bem. Então tá bom, um passar para o segundo. E tem microfone para valer aí. Tá bom, então nós vamos começar aqui, o verso 1, e nós vamos terminar no verso 18 lá. Um capítulo da Bíblia lido. Domingo passado foi a nossa encerramento da Olimpíada da Bíblia Manuscrita. Nós estamos continuando a nossa Olimpíada aqui, né? Tá legal? Então pronto. Vamos então a essa leitura. Eu vou acompanhar. Eu sou aluno hoje. Vamos começando então. Vai na ordem dos versos, tá bom? Vamos lá. Pelo que não podemos esperar mais, boamente quisemos deixar ficar nós em Atenas. Veja direitinho aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, tá? São 18 versículos. Isso, maravilha. Olha aí, esse daí. No demais, irmão, roguemos por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso, seja glorificado, como também é o entre vós. Muito bem. Vamos lá. 2. Vocês vão percebendo que os mais velhos só lêem no livro, não lêem muito no aparelho, né? Eu também sou assim. E para que sigamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Vai lá, 3, você, jovem. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Muito bem. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afaste de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Pulou um, né? Eu acho que pulou um, não? O 5, Pode... 1, 2, 3, 4... Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e perseverança de Cristo. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não devemos ocasionalmente quando estivermos entre vocês, porque não vivemos, ocasionalmente quando estivermos entre vocês. Nem comemos o pão do homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos, com exemplo para que vocês nos imitassem. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Portanto,
ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Mas se alguém não obedecer a palavra por esta carta, notai tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Muito bem. Vamos aqui agora. Pulamos o verso 13. Quem lê para mim o verso 13? Quem está com o microfone? Isso. Vê o microfone. Dá aí para minha irmã. Isso. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Agora nós vamos ler todos juntos. Vocês também, o verso 17 e 18. Tá bom? Amém. Vocês aí e todos nós juntos. 17 e 18. Cadenciados. Vamos lá. A saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Mais forte agora. A saudação da de nosso Senhor. Não, verso 18, só o versículo, bem forte. Vamos lá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Agora vamos aplaudir essa turma toda aí. Gente, que legal ver vocês aqui. Obrigadão, hein? Vocês são maravilhosos. Obrigado, minha irmã. Obrigado, meu irmão. Aqui tem médico, engenheiro, tem doutor, tem tanta gente, tem doutoras, tem irmãos, tem funcionários públicos. Que maravilha, que coisa boa, que honra. Obrigado, hein? Obrigado. Vocês são mil. Nosso estudo hoje olha só o que está proposto. Vamos lá. Anda comigo, bota grande se for possível. Se eu perguntar para vocês qual é o nosso assunto hoje, qual é? Qual é o assunto? Tá, tem muita gente nova hoje aqui. E eu pedi depois, nosso pessoal da mídia, e Jadiel, acompanha isso para mim, tá? Depois vocês fracionam o assunto, quando eu pedi o assunto, porque tem muito visitante. Hoje tem muita gente nossa já viajando e tem muita gente chegando. Deixa eu só explicar para os visitantes. O nosso assunto é 2 Tessalonicenses 3. Por favor, a mídia depois trabalha isso. O título que a gente dá ao assunto de hoje vai ser esse. Por quê? Porque nós estudamos a Bíblia e nós queremos que as pessoas saibam que o assunto foi a Bíblia. E o assunto foi 2 Tessalonicenses. E o assunto foi capítulo 3. Esse é o nosso estudo. Se tiver que dar um título que resuma esse estudo, aí, nós oferecemos Paz e Harmonia no Corpo de Cristo como um títulozinho que sintetiza. Mas o assunto, vocês vão ver, nós lemos todo o capítulo da Bíblia e vamos ler outra vez agora, estudando ele todo. Quando você for embora, nem se preocupe com isso aqui, ó. Só fique dizendo, hoje eu estudei a Bíblia, não esqueça que foi 2 Tessalonicenses, e nem esqueça que é o capítulo 3, porque a Bíblia você tem sempre com você, quando quiser, quando lembrar, vai lá. Vamos então de novo, o nosso assunto hoje o assunto do nosso estudo hoje é qual? Agora, vamos ainda para reforçar agora mais forte, o assunto do nosso estudo hoje é qual o título que a gente está dando a 2 Tessalonicenses, capítulo 3? Isso. Vamos ver se o comentarista da revista, que você pode ter, deve adquirir para ter em casa, acertou, sugerindo Paz e Harmonia no Corpo de Cristo como sendo um título
pertinente que traduz todo esse capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Maravilha, vamos lá. A proposta nossa, no meio de 18 versículos, poderia ser 60 versículos, a gente sugere um versículo que a gente acha que é o chave, que a gente acha que é o versículo de ouro, que a gente acha que é o que melhor traduz todo o capítulo. Nesse caso, a sugestão está para o verso de número 16, que eu vou pedir para vocês lerem comigo. O texto áureo é... Perfeito. Eu sei que de vez em quando quem está muito lá atrás, não tem a revista, não dá para ler, mas eu vou pedir para a gente fazer ainda mais forte e mais compassado esse texto áureo. Vamos lá, o texto áureo é... Isso. Nós aqui somos um laboratório, acho que vocês sabem disso. Esse assunto vai ser estudado no próximo domingo em vai ter mais de 500 mil pessoas estudando esse mesmo tema, esse mesmo estudo que nós estudamos aqui. Deve ter no mínimo uns 30, 40 mil professores. E esse nosso estudo aqui, a gente faz uma semana antes para poder ter na televisão, botar no site do Programa de Educação Continuado para os professores que vão ensinar lá no meio da mata, lá no arranha-céu de São Paulo, lá nos grandes condomínios, lá no meio dos indígenas. Eles vão ter uma prévia, eles vão ver nosso estudo para ajudar naquilo que eles vão ensinar na igreja lá. Então, tudo que a gente faz aqui, quando a gente fala, é captado, e às vezes quando a gente fala muito baixo, prejudica um pouco a captação, e os irmãos lá disseram assim, pastor, bote mais alto. Eu digo, deixa com a gente, tempo central garante isso tudo para vocês, tá? Então, ajude, porque você está ensinando durante a semana os professores que domingo próximo vão tratar desse assunto nas igrejas. Toda vez que nós estudamos um capítulo desse, a gente diz assim, que resultado prático, que verdade prática a gente deve levar? E na nossa revista existe uma verdade prática sugerida, mas como sempre eu digo, cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem uma necessidade. E o Espírito de Deus que está aqui, Ele é Senhor da igreja, e que eu orei e peço que Ele me ajude a transmitir para vocês o que Ele quer falar e não o que eu quero falar, Ele vai aplicar a vida de vocês vão sair daqui com muitos pensamentos práticos. Mais um para você, comum a todos nós, uma verdade prática dessa lição. Vamos ler juntos? Verdade prática, vamos lá. Olhe só, pode abrir a página de novo. Vamos lá. Olhe só que a verdade prática, volta a página completa para mim, por favor. Olhe só, estamos estudando 2 Tessalonicenses 3. A sugestão é que estudemos sob o título Paz e Harmonia no Corpo de Cristo. Olhe o versículo escolhido. O Senhor Deus de paz, ó paz, Ele mesmo vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês, portanto, paz e harmonia. Olha a sugestão de verdade prática. Paz e harmonia floresce no coração do corpo de Cristo, da igreja, quando há oração, trabalho diligente e graça divina. Tudo relacionado, bonitinho, para reforçar nosso aprendizado. Toda vez que você for ler esse capítulo, você vai ter essa noção. E agora, para a gente estudar esse capítulo da Bíblia, a sugestão é que a gente estude debaixo de 3 pontos. Pode ampliar, por favor? O primeiro ponto é orando. O segundo ponto é trabalhando. O terceiro ponto é abençoando. Observe. Paz e harmonia no corpo de Cristo. Olha só. Paz e harmonia floresce quando há oração,
trabalho e graça divina. Olha aqui, ó, oração, trabalho e graça divina abençoando a gente. Tudo reforçando, tudo bem encaixado, para você não esquecer quando você sair daqui. Nós estamos fechando o ano. Na verdade, vai ter mais um domingo para a gente, porque a gente é um domingo adiantado. E nesse domingo adiantado nosso, nós já vamos começar no próximo domingo, Ezequiel, que é um livro extraordinário. Leve aí, compre, veja. Coloca para mim os slides, dá um parênteses aí nisso para eu fazer para vocês. Coloca o slide aí para mim. Olha só, os que estão aqui o ano todo, volta para o ano de 2025, nós que estamos aqui o ano todo, e você que está chegando, nesse próximo ano, faça um compromisso de vir para o culto da família com a escola dominical. Por quê? Porque esse ano, os que estiveram aqui vão festejar que leram e estudaram 9 livros da Bíblia. Quem veio aqui todos os domingos de manhã, estudamos sem doer, você nem sentiu, né? 9 livros da Bíblia nós estudamos. Mais um motivo da gente agradecer a Deus. Esse ano eu não fui em vão, eu passei por 9 livros da Bíblia. Além disso, não foi só você em casa, porque às vezes a gente é egoísta, diz, eu quero ler o meu jeito. Eu estudei junto com os meus irmãos, eu li junto com eles, eu senti graça de Deus junto com eles. Vamos dizer quais foram os livros? O primeiro livro que nós estudamos foi Isaías, o terceiro foi Efésios, o quarto foi Jeremias, o quinto foi Lamentações de Jeremias, o sexto foi Filipenses, o sétimo foi Colossenses, o oitavo foi 1 Tessalonicenses e o nono, 2 Tessalonicenses, que nós estamos terminando agora. Vale um aplauso. Está aí uma coisa que a gente pode aplaudir, da glória a Deus. É uma festa de Bíblia, de bênção. A gente não precisa nada mais além da Bíblia, porque ela é suficiente para nos instruir. Não precisa de internet, não precisa de influenciador, não precisa de nada. A Bíblia é a palavra de Deus, permanece para sempre e é um lugar seguro. 9 livros. Agora, olha o que nos espera em 2026. 2026 nós vamos estudar 12 livros da Bíblia. Em 7 anos a gente estuda toda a Bíblia e lê a maioria dos capítulos da Bíblia, como nós fizemos aqui. 12. Vou aqui dar uma palhazinha para ti. Nós vamos começar com Ezequiel, já está pronta a revista para sua criança, para tudo. Depois nós vamos pegar 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Que estudo maravilhoso. Depois nós vamos para Daniel. Depois nós vamos para 1ª Epístola de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, depois para 1ª Epístola de João, 2ª Epístola de João e 3ª Epístola de João. E depois nós vamos para Judas. 12 livros nos esperam, se Jesus não voltar antes do próximo ano. Que compromisso de vida maravilhoso, extraordinário. E hoje nós estamos findando o ano, em termos de currículo, e findando a segunda carta aos Tessalonicenses. Portanto, o 9º livro de estudo. Pode voltar para o nosso esboço que nos sugere. Deixa eu dizer para você, se você tiver comprado, tem revista aí para criancinha ainda que está nascendo, tem revista para criança de 5 a 8 anos, de 9, tudo igualzinha de adulto, só com a linguagem deles. Para você, papai e mamãe que vem aqui, chegando em casa, poder conversar com o filhinho de vocês, se ele veio, perguntar, meu filho, como foi lá com a professora? Meu filho, o que é que você estudou? E ele vai te ensinar isso que você está estudando aqui. Se você perceber que ele está com alguma dificuldade, você vai ajudar o filho. Na mesa de casa, rapidinho, ele vai aprendendo tudo isso. Você vai evitar uma coisa muito louca. Vocês já ouviram a gente falar aqui de uma criança que foi para a escola dominical e a lição era o Mar Vermelho se abriu, capítulo 14 de Êxodo. Quando chegou em casa, o pai perguntou, meu filho, o que você estudou lá na igreja? Ele disse, rapaz, o Mar Vermelho que se abriu. Ele disse, como foi, meu filho? Rapaz, Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, viu o exército de Faraó, Moisés pegou o celular dele, o walkie-talkie, e fez uma ligação, daqui a pouco extraterrestres vieram e pegaram, construíram lá uma ponte, mas a ponte não precisou ser construída. O pai ficou aterrorizado. Meu filho, quem é essa tua professora? Eu quero falar com ela.
Não é assim, meu filho. Eu estudei também. Não foi assim. Moisés estava sem saber o que fazer. Foi Deus que abriu o mar vermelho. Ele disse: pai, me desculpa, não foi a professora que me ensinou assim. Mas eu achei que se eu contasse para ti, como a professora me ensinou, que foi Deus que abriu, tu não ia acreditar. Então eu inventei o jeito para ver se tu acreditava como era que isso acontece nos dias de hoje. Então, para você não ficar tão... É o único lugar, a única igreja em que o assunto que o pai estuda, a criança estuda também, tá bom? Isso para você fazer compromissos já para o ano que vem. Vamos lá então, orando. Olha só, trabalhando e abençoando. Como você percebe, você nem se preocupa no futuro. Orando, verso de 1 a 5. Trabalhando, verso de 6 a 15. Abençoando, verso de 16 a 18. Todo o capítulo foi reestudado aqui e lido cada versículo para você aprender mesmo e para você não parar de aprender. Vamos então? Quem vai me ajudar? Vamos começar orando. Orando, prioridade da palavra. Verso 1. Quem lê comigo? Muito bem. Finalmente, por fim, irmãos, parece até que Paulo estava escrevendo para o final do ano, um dia como hoje. Irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Quando a gente quer viver em paz, em harmonia e em união na igreja, nos irmãos, pode devolver, sempre que eu olhar aqui, tu vai comigo. Quando a gente está resolvido a viver em paz e harmonia, a gente tem a oração como sendo fundamental, básico. Quando a gente quer brigar, quando a gente quer criticar, quando a gente quer apontar defeito, quando a gente quer divergir, quando a gente quer criar opinião, quando a gente quer se pronunciar sobre o que divide o povo, a família, o trabalho, a empresa e a igreja, pode ter certeza que não precisa orar, não. E quase sempre, quem é briguento, está precisando orar. Porque quando se vai para a oração, aos pés do Senhor Jesus, a gente é ensinado. E Deus nos ajuda a evitar criar problemas para a gente e para os outros na oração. Quando a gente quer primeiro fazer bagunça, para depois pedir desculpa, para depois pedir perdão a Jesus, a gente faz só ser o que quer. Como Jesus é bom, ele finda perdoando. Mas o estrago já está feito. E o caráter seu e a infantilidade já foi exposta. O que não é bom para nenhuma pessoa. E nem para nenhum crente, muito mais para o crente. Paulo diz, vamos orar. E quando você for orar, na lista de oração, você faz, ore também por nós. Ore por mim. Bote aí na sua lista de oração. Porque eu tento orar por você. É meu papel, meu dever, mas mais do que dever, orar, eu tento o máximo possível. Mas tem pouca gente que ora. Porque imagina que o pastor e o líder, super-homem, acha que ele não tem defeitos, não sabe que a gente é totalmente igual uns com os outros, que oração é fundamental. Paulo diz, finalmente, irmãos, depois de tudo, olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus está fazendo, não se esqueçam, orem por nós, orem por mim, para que a palavra do Senhor se propague, para que a palavra do Senhor seja glorificada, recebida, recepcionada por todos. Orem. Olha que coisa maravilhosa, né? Orar uns pelos outros. E orar para que o Evangelho de Cristo se espalhe. Quase sempre, quando você quiser pensar, como nos dias de hoje está dito, tem que ter posicionamento, tem que ter nada, tem que orar, tem que ser sábio, tem que evitar problema, tem que deixar de ser irresponsável,
tem que deixar de se esconder atrás de rede social para acabar com a vida dos outros, para ser irresponsável, irado, irônico, fundamentalista, seja lá o que for. Tem que ser, tem que ser. Quantas vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor tem que se pronunciar? Eu digo, não, eu quero ser parecido com Jesus. Como? Diz, como ovelha muda. Boca fechada não entra mosquito. Palavra jogada fora é um estrago. Não tem nada disso. Se alguém acha que ser profeta de Deus e falar demais é um dom, não se esqueça que temperança é um fruto do Espírito. E que entre dom e fruto, o dom é eventual. Só se Deus mandar naquele ponto. Não tem ninguém que seja possuidor e dono dos dons. Agora, o fruto do Espírito tem que ter. Porque o Espírito habita em você, então paz, harmonia, domínio próprio. E Paulo diz assim, faça a primeira oração. Vocês já imaginaram? Tentem, quando você estiver para explodir, onde você estiver, peça um jeito, vá no banheiro e faça uma oraçãozinha para você ver como muda. Tudo que você está pensando em fazer, o que dizer e como dizer. Dá uma conversazinha com Deus. E sabe o que é que Paulo diz? Quando nós fazemos isso, a gente deixa de atrapalhar a palavra de Deus, de ser respeitada, de ser glorificada, de se espalhar. A gente mostra para os outros que a gente tem alguma coisa diferente do mundo de hoje. Que a gente não é explosivo, que a gente não é como os demais que não tem esperança, que a gente tem quem nos dirija, quem nos controla. E tem gente que não gosta de ser controlado por ninguém, portanto não tem respeito com ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita os mais velhos, não respeita quem Deus levanta, não respeita ninguém e não respeita Deus. Porque é um sintoma de que não respeita a Deus, porque a Bíblia diz, se tu não respeitas e não ama nem teu pai, nem tua mãe, que você vê, como você vai ficar dizendo que tem amor e que me ama? Só porque eu não estou aí? Só porque eu não te respondo imediatamente com problemas todos? Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz para o outro o que você esperaria, gostaria que ele fizesse com você. Considera o outro superior a você mesmo. Isso é palavra bíblica, eu não estou criando palavras. E este é o homem, esta mulher, que uma família precisa, que uma empresa precisa, que Jesus precisa, que o céu precisa. Por quê? Porque ele ora e porque com isso ele colabora para que a palavra de Deus se espalhe e as pessoas desejem ser como Jesus é. Orando pela palavra. Segundo, verso 2 e o verso 3, por favor. Proteção contra o mal. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Gente, que banquete para o último domingo antes do Natal e do Ano Novo. Paz e harmonia na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, nos servos e servas de Cristo, nas famílias de Cristo. Olha o que a Bíblia está nos oferecendo. Escute uma coisa. Ninguém escolheu esse capítulo para ser estudado hoje, não. Quando esses estudos foram organizados, está com 5 anos que eles foram planejados. E esse capítulo foi escolhido por 5 anos. Veja como Deus coloca a sua palavra no tempo certo, no momento certo. Olha o que diz. Orem pela palavra, não criem travos para a palavra, não se dividam entre vocês. Proteção contra o mal, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé, infelizmente, não é de todos. Eles habitam até dentro de nós, mas não deixam de ser perversos e maus.
Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, do homem perverso e mau. Oremos para que a palavra, para que a paz e a harmonia exista no povo, na família, no seu coração. Oremos para que a palavra de Deus corra velozmente, seja anunciada a todos, sem impedimento. Oremos para que Deus nos livre da pessoa, atenção, do maligno, que é o próprio diabo, e das pessoas que se deixam utilizar por eles, por isso são chamados por Paulo de perversos e maus. As que têm prazer em ver os outros sofrer, em criticar os outros, em criar problema no meio dos outros. Paulo está dizendo para a gente, vamos ter paz e harmonia. Na verdade, paz e harmonia predomina no céu, onde Jesus está. Na vida da igreja deve predominar. Na nossa igreja, 115 anos, de vez em quando se levanta um temporal de alguém que quer criar problema. E a gente não vai na mesma linha, não desce ao mesmo nível, deixa. Há de se revelar. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia já começa dizendo, mas, ao invés de nos juntarmos a eles ou a elas, oremos para Deus livrar a igreja, a família, o povo de Deus, de quem é perverso e mau. Que pode estar dentro da igreja, mas está fora, querendo ver circo pegar fogo. Olha o que a Bíblia vai dizer depois, eu nem vou passar no próximo passo. Oremos. Orar para a confiança em Deus. Verso 4 e verso 5. Veja na sua Bíblia e leia, por favor. E nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuarei a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Oremos para a paz e harmonia, oremos para a palavra do Senhor alcançar todas as pessoas, oremos para Deus nos livrar de homens, mulheres, perversos e maus e dos ataques do diabo, e oremos para que a nossa confiança em Deus continue cada vez mais sólida e mais forte. Verso 4. Nós temos confiança, Paulo está dizendo, em vós, no Senhor, de que não estáis praticando. Nós temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ensinamos, como também continuareis a fazê-las. A confiança que a igreja deve ter em quem Deus levanta, e quem Deus levanta deve ter na igreja. A confiança de que a igreja é sólida, de que a igreja continua fazendo aquilo que a Bíblia ensina e foi ensinada, e vai continuar fazendo. Isso não isenta ela de ter dificuldades, não isenta de ter alguém perverso e mau dentro dela ou fora dela, mas a segurança no Senhor é: vamos continuar andando, fazendo o que Deus e a Bíblia quer a vida toda. Quem quiser se bater contra isso, se bata. Provavelmente nunca terá êxito. Não terá êxito, nunca. Mas é preciso a gente saber que cada vez que a gente vê isso acontecer, aumenta a nossa confiança no Senhor. Então, orando para produzir paz e harmonia, ou para manter a paz e a harmonia. É bom que todos nós saibamos que o mundo de hoje é um mundo altamente cruel e que ele quer criar caos em todas as coisas, quer ver o circo pegar fogo. Mas é bom que nós saibamos, e eu vou reafirmar isso aqui com vocês, que o mal nunca vence o bem. Nunca. O bem dá de goleada no mal. Qual é a prova? Olha nós aqui.
Quanto mal, quanto mal, quanto mal, quanto mal. Apesar de tudo, a humanidade continua existindo. As pessoas boas são mais do que as pessoas perversas e más. Por isso que o mundo existe. Senão, nós já teríamos sido subvertidos. O mal vence o bem, a luz vence a treva, a verdade vence a mentira, a felicidade vence o caos, porque quem garante isso é Deus, Ele é a fonte de tudo, e o diabo pode fazer o que quiser, o mundo pode fazer o que quiser, pessoas podem seguir o que quiserem, mas ao final elas se batem com Deus. Deus diz, eu criei, eu fiz o ser humano, eu fiz para ser feliz, quem quiser me seguir, ser feliz, me siga, mas se não quiser, siga o seu caminho, mas eu garanto a família, eu garanto a fé, a saúde é mais forte do que a doença, senão todos nós estaríamos... A vida vence a morte. Já pensou se a morte fosse mais forte do que a vida? Não teria nenhum ser humano vivo, a morte teria dizimado todo mundo. Olha, 8 milhões. O povo está preocupado que tem gente demais vivendo. A vida dá um show na morte. E nós não podemos nos alimentar só do que é negativo. Nós temos que olhar para frente e suportar as lutas que virão. Agora vamos trabalhar, não só orar. Para você ter uma trilha musical sobre oração, eu escolhi 3 trilhas musicais hoje. Sobre oração, eu queria propor uma para você cantar comigo. Vou levar meus problemas para Deus. Deixa o esboço. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Bota um tom. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Cante com alegria, final de ano. Vou levar. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família. O grande conflito que nós temos no mundo é quem quer no poder do argumento, quem quer no poder do posicionamento, quem quer no poder do caos, quem quer no poder da divisão, quem quer no poder de falar as coisas de qualquer jeito e dizer, eu sou assim mesmo, eu falo, e os que creem no poder da oração. E os que antes pensam e passam pelo filtro da oração. E às vezes as pessoas se incomodam com o silêncio de quem ora, com a tranquilidade de quem trabalha. Elas querem agitar para se sentir iguais. Antes da oração, nada. Depois da oração, também nada. Comece com a oração, faça alguma coisa e termine com a oração, que você vai ver como a vida vai melhorar e como abismos que estão lhe esperando se fecharão por causa da oração. Trabalhamos, vamos lá, ler juntos aí, vamos ler o verso 10 só para ser direto e pontual, por favor. 10. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha uma outra situação que a Bíblia diz, finalmente, irmãos, no final desse ano, testemunhos que as pessoas veem.
O mundo espera, Jesus espera de cada um de nós que ore. E ore como prevenção. Espera também que a gente seja diligente e que trabalhe e que seja abençoado e que seja próspero no mundo. Na igreja tinha um problema. Essa carta de Tessalonicenses é tida como a carta da volta de Jesus. Escute bem, há pessoas no mundo que são ou 8 ou 80, tá? Elas não conseguem ter equilíbrio. Ou é tudo ou é nada. São pessoas polarizadas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, a salvação, Jesus, ela consegue controlar um pouco o nosso temperamento e nos fazer temperados e equilibrados. E que nós devemos exaltar essa qualidade. Nós poderíamos ser polarizados, mas nós recebemos Jesus. A mente dele, alguma coisa tem que acontecer diferente. Então tem pessoas que 880. No caso da epístola aqui, a igreja lá disse, Jesus está chegando, o anticristo já está aparecendo, a vida está muito difícil, tem muita guerra, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais cuidar de mim, não vou mais cuidar da minha família, eu vou ficar orando demais e vigiando, mas não vou trabalhar. Aí Paulo diz, opa, cadê o equilíbrio? Quem foi que disse? Que a vinda de Jesus é para preocupar vocês, para vocês deixarem de viver, deixarem de serem felizes, deixarem de cuidar das famílias. Continue vivendo, trabalhando, fazendo negócios, educando seus filhos, fazendo o casamento deles. Fiquem tranquilos, mas continue orando, continue me servindo, porque quando a vinda de Jesus vier, quando Jesus vier na sua vida, Ele vai, te leva. Você fazendo o que todos têm que fazer. A vinda de Jesus não é para preocupar, não é para paralisar, não é para fazer nada. Cuide bem da família. Paulo diz, então, olha só, não façam isso. Veja o verso 6, que é importante. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenado, e não segundo a palavra que recebeste. Olha que Paulo chega. Se está lhe causando mal, afetando sua fé, sua família, seu trabalho, a amizade tóxica, essa palavra eu aprendi esses dias. Tóxica, o que é uma pessoa tóxica? É a pessoa que tem prazer em sofrer e fazer os outros sofrerem. Tóxica. Vocês já viram? Está cheia. Vocês querem achar essas pessoas todas? Redes sociais, a maioria delas. A maioria delas. Elas nem olham para o rosto de ninguém, nem querem conversar com ninguém, porque se elas conversarem, elas têm vergonha de dizer o que dizem sobre os outros. Mas elas tentam fazer isso. Paulo diz, não é um comportamento comum, mas se tiver contaminando você, nessa pessoa, se aparte dela. Salve-se por sua vida. Tenha misericórdia de você mesmo. E tenha misericórdia da sua família. Olha só o que Paulo diz. Vai ter um conselho depois. Verso 6, isso, tá? Verso 7. Pois vós mesmos estáis cientes que não devemos andar desordenadamente. Desordenadamente o crente não deve andar desordenadamente. Espera-se um comportamento diferente. Espera-se dizer, eu vejo Deus na vida dele. Ele não é perfeito, ela não é perfeita, mas espera-se. Espera-se equilíbrio. E um dos equilíbrios é esse, cuidado com a família. E o apóstolo chega a dizer essa palavra que nós conhecemos bem. Não é o verso 10. Também, verso 10, diz, porque ainda convosco vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Não coma. Trabalhe para ter para você. Trabalhe
para sobrar para ajudar os outros. Trabalhe para dar para a sua família. Não é riqueza, não são coisas, não. Mas para você ter. É bom para você. Porque se você não tiver, o diabo vai dizer, ó, você não presta, você não vale nada, você não tem nada, Deus não cuida de você, Deus não existe, você é um irresponsável. Você sabe que a estratégia do inferno é acusar Deus de todos os males que existem no mundo. O diabo não sabe fazer nada, mas ele pega tudo que Deus faz de bom e ele falsifica, ele faz o fake do bom, e ele acusa Deus disso. Então, quando quem serve a Deus só vive na miséria, só vive murmurando, só vive reclamando, não para em emprego nenhum, não tem prazer em fazer nada, o diabo diz, vou usar isso aí como exemplo contra Jesus. Vou fazer dele meu instrumento de propaganda. Paulo diz, trabalhe com diligência, simples, mas tenha o que você comer. Não é preciso ninguém ter fome. Na igreja que nós servimos, não precisa ninguém ter fome. Nossa missão contra a fome está. Ontem nós inauguramos umas casas, que vocês depois vão ver, o pastor deve mostrar para vocês. Eu nunca tinha visto 2 famílias morarem num lugar tão horrível na minha vida toda, e olha que eu já fui para a África, pior do que a África, aqui no Guamá. Eu nunca tinha visto. Minha alma chorou. Ao mesmo tempo que minha alma chorou, nós estávamos lá dando a primeira casa para a família. E a segunda, as pessoas estavam olhando, e quando eu fui saindo daquela casa, o Espírito de Deus falou no meu coração, e eu não sabia, eu digo, deixa eu entrar, posso entrar na sua casa. Meu irmão, eu só não me arrependi porque foi o Espírito de Deus. Porque para eu entrar na casa, eu entrei engatinhando de 4 pés. Pisando em lama e em cocô humano. Assim. A casa toda quebrada, vocês vão ver. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é para vocês me terem em conta. Todo mundo diz, ei, pastor Samuel, por que não tem muito dinheiro? Por que você não faz assim, não faz assado? Não, faça o que nós estamos fazendo. Diga, olha, Marajó, olha a casa, olha a comida. Não é porque a gente tem dinheiro, não. Posso confidenciar uma coisinha para vocês? Nós somos 550 templos em Belém. Vocês sabem qual é o valor de oferta e dízimo que entra, na média, um templo pelo outro? R$4.000. R$4.000. Nós temos 150 templos que oferta e dízimo não chega a R$1.000. E nós temos a casa, nós temos o pastor, nós temos trabalho social lá. Nós temos 10 templos, esse aqui, centenário, que tem ofertas e dízimos de R$300.000. As pessoas ficam com vergonha, dizem assim, tem essa outra igreja, milhões. Sabe, esse templo aqui, toda a minha oferta, dízimo, junto com vocês, R$400.000. E nós dividimos com 550. E olha o que a gente faz. Só de casa nós já investimos 20 milhões, eu não sei nem de onde veio, porque nós vamos com a mão, a gente ora, as pessoas vêm, trabalham, dão material, dão comida, porque se é igreja, tem que fazer mais do que o dinheiro que ela tem. E quando as pessoas dizem, essa igreja de vocês é pobre, eu digo, você está me elogiando. Você está dizendo que a igreja faz mais do que o caixa. Isso é igreja. Porque se quem faz é porque tem dinheiro e assina cheque, é industrial e empresário. E o Elon Musk pode fazer tudo que nós fazemos, mas ele não faz. E nós não podemos fazer tudo que nós fazemos, porque não temos dinheiro, mas nós fazemos com as nossas próprias mãos, trabalhando para ajudar os outros. E eu ia saindo dali, o Espírito pediu, eu fui lá dentro do Espírito de Deus e disse assim, Samuel, o pouco de dinheiro da igreja, você trabalha, espero que eu trabalhe fiel, embora muita gente queira mandar, porque não sabe o que é a igreja. Imagine, R$4.000, tem gente que não vive nem na família com isso. A gente sustenta a igreja um templo todo. O Espírito disse assim, vai lá, diz para esse homem que o próximo Natal dele não será mais aí. E para essa mulher.
Eu conversei com o pastor de lá, para não passar por cima do pastor, disse, pastor, o Espírito de Deus está me falando isso, vamos fazer junto? Ele disse, vamos. E o Espírito de Deus falou para mim, junta a tua família e pede o dinheiro de todos os membros da tua família e constrói essa casa a tua família. E quando isso Deus falou no meu coração, eu dei um bruta de um sorriso. Porque eu não trabalho com dinheiro dos outros só, nem da igreja não. Eu pago dízimo, eu dou oferta. Não tem uma casa das 210 que não tem uma oferta minha, porque eu sou sábio. Eu sei que eu sou abençoado quando eu abençoo pessoas que precisam. Quando eu abençoo pessoas que precisam, Deus me elege mordomo das riquezas dele. Quando Deus disse isso, eu disse, 2026 vai ser um ano muito abençoado. Para mim, para a igreja. Estou lá na catedral construindo, visitei um monte de tempo que nós estamos construindo aí, mesmo sem ter muito dinheiro, nós estamos construindo. E o Espírito de Deus me disse, constrói essa casa, porque eu vou construir esses templos e tudo que eu botei no teu coração. E eu telefonei para minha esposa, chamei o meu filho e nós já estamos prontinhos para começar a casa. Eu queria convidar você pode, sozinho, viver uma dimensão de bênção e de fé sozinho. Seja fiel a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu não faço misericórdia com o dinheiro dos outros, não. Tudo que eu falo aqui, primeiro eu faço. Não tem uma oferta que eu não venha à frente. Não tem. Ofertas, dízimos. E quando vem um desafio desse, eu não negocio com Deus, não, dizendo, bom Deus, agora não, nem uma oferta, nem um dízimo. Pelo contrário, porque se Deus me abençoou até aqui, foi por causa disso. Eu digo, oferta, dízimo, e mais o que Deus quer fazer. Porque eu não tenho. Quero ver como é que Deus vai me abençoar esse próximo ano. Esse ano que está findando, dá um testemunho para vocês. Eu vivo sustentado por essa igreja. Modicamente. Quem quiser saber onde eu moro, vá lá. Como eu vivo, como eu dirijo. Deus, no começo desse ano, falou no meu coração. Você quer ter o prazer de construir um templo, só você? Porque você está fazendo muitos templos, eu queria te abençoar. Tu está precisando de milhões lá na catedral, tudo. Deus falou no meu coração. Quando você for para Salinas, no entroncamento de Pirabas, dá uma olhadinha. Do lado assim, bem na rodovia. Passei ali um dia, Deus falou no meu coração, eu juntei os meus cacos todos, e o terreno está lá, e o templo está construído, um templo lindo. E eu não tenho nenhuma vaidade nisso. Só quero dizer para vocês como é que a gente crê em Deus. E não fica falando de igreja, de governo, de nada, porque não faz. Primeiro, a gente faz o que pode fazer. Pessoalmente, na família, a igreja faz também. Quando a pessoa diz assim, é ele, é porque não faz nem o básico para Deus. Trabalho, eu quero abençoar você. Para você não ter fome, para você ter seu lar, para você ter sua saúde, seu sustento digno, com simplicidade, mas seja abençoado. Trabalhe. O valor do trabalho já está dito. Deus nos mandou trabalhar, colocou a gente antes do pecado. Tem gente que diz que o trabalho foi depois do pecado, que Deus disse, do suor do teu rosto comerá, a terra produzirá cardo. Isso não foi. Quando Deus criou o homem, sem pecado, ele plantou o jardim no Éden e disse, cultive e proteja o jardim. Assim é que Deus quer, cultive e proteja suas habilidades, sua saúde, seu trabalho. Cultive e proteja. Vai precisar algum dia ralar mais? Pode até precisar, por um erro que se fala, por um projeto que você quer, mas Deus não precisa disso não. Trabalhe bastante e disciplina. Vamos então para abençoando, para terminar. Ore, trabalhe e seja
um instrumento de bênção para todo mundo. Abençoe todo mundo. Atenção, Deus não chamou ninguém para estar amaldiçoando, falando mal, perseguindo. Essa história não existe, esse chamado de Deus. O Senhor Jesus disse que quem é acusador é o inferno, é Satanás, e essa é a missão dele. E todos os que assumem essa missão não estão assumindo a missão que Deus lhes deu. Porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e não um Deus de acusação. Se Deus fosse acusador, até quem acusa os outros nem estaria vivo para acusar, porque Deus já teria resolvido o problema dele. Olhe só então como é que Deus fala. A fonte de paz e de harmonia é a bênção de Deus. Leia o verso 16, por favor. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que bom momento. Orando, não somos perfeitos, ninguém é, mas orando, trabalhando, Deus protegendo do diabo e dos perversos que querem perturbar a vida sua, do seu trabalho, da sua família. Deus está com você, você vai abençoando. Eu disse que o texto bíblico fala uma coisa que antes do verso 16 eu quero ler para você, eu não quero falar, para você não esquecer. O verso 14 e o verso 15. Dê uma olhada na sua Bíblia. E o verso 6. Esses 3 versículos, olha o que eles dizem. De 18 versículos 3. No verso 6. Não, nós vos ordenamos, nós, que em nome do Senhor Jesus vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo o que recebestes. 6. Veja o verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, o apóstolo está falando, a palavra apostolar, pastoral, eu vou menos, vou dizer a palavra de Jesus, embora eu possa dizer a palavra pastoral, por misericórdia de Deus. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, não vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Quando aparece alguma coisa, se meia maluca que eu vejo, eu digo, o tempo vai passar, Deus vai continuar sendo Deus, vai continuar fazendo o que Ele sempre fez. As pessoas não aprenderam que elas que se adiantam, que elas que assumem o lugar de Deus, que elas que vão além de Deus, vão ficar envergonhadas depois. É uma questão de autoproteção. Se orar, me buscar, se proteger, não vai ter que ficar envergonhado. Mas ao final, ficarão. É uma pena, mas é a Bíblia que diz, caso alguém não preste obediência à palavra, notai, não fique juntos, para não serem puxados por ela. Não bato palma, para não ajudar aquela pessoa a ir para o inferno. Não façam isso, não associe, não fique, porque vai ficar envergonhado. Nós estamos vivendo um tempo especial. Esse capítulo da Bíblia é um banquete. Como as pessoas nos ajudam a relembrar a Bíblia e ver como é que as coisas são. Fique com Deus, fique com a Bíblia, você vai ver. Agora o verso 15. Todavia, não os considere por inimigo, não inimigo, mas advirtam como irmão. Ninguém se torna inimigo, ninguém precisa ser colocado fora, mas precisa ser advertido. E o nosso papel é não se associar com quem anda desordenadamente, não segundo a vida cristã e a Bíblia, não nos associar para não ficarmos envergonhados, mas ajudar, demonstrar para que todos não são perfeitos, se quiserem, encontrem restauração. Mas olha o que a Bíblia diz, para a gente seguir a Deus. Por fim,
nós lemos, fique em pé, e nós lemos, olha só, verso 23. Vamos lá, para terminar. Abençoando. Olha só. O mesmo Deus de paz, verso 23. Coloque esse verso para mim, por favor, aqui, se puder. O mesmo Deus da paz vos santifique. O mesmo Deus da paz. Deus da paz. Deus é da paz. Sempre foi da paz. Eternamente da paz. Deus não está na guerra. Na vida dessa igreja, Deus da paz. 115 anos. Na vida da maioria dos servos de Deus dessa igreja, Deus da paz. Servos de paz. Gente de paz. Eu, há 30 anos, sirvo uma igreja que eu conheço como a igreja da paz. De paz. De paz. E eu creio nisso totalmente. Vou ajudar todos, quem quiser ir para o céu, até quem fere a igreja e me fere, não tem problema. Se quiser ir para o céu, vai ser demonstrado. Mas a igreja é caracterizada da paz. Quem não é da paz, está com doença, está com algum tipo de problema. Alguma coisa. É um sintoma de um problema que precisa ser tratado. Vamos lá, o verso de número 23, por favor. Vamos ler juntos? O verso de número 23 para a gente findar. 23. Bom, o verso de número 23. Eu estou pedindo, era bom depois, eu vou pedir o Jadiel para alguém botar um secretário ali para estar aí ajudando o irmão, que às vezes lá ele pega. 23. O verso 23. Vamos lá. Diz assim. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o vosso espírito. Melhor dizendo, 18 verso de número 16. Ora, desculpe, meu irmão. Ora. Tá bom, vamos ler juntos. 1, 2, 3, vamos lá. Todos vocês. Eu vou terminar aqui. A palavra diz aqui, o texto diz, alicerce da comunhão é a paz, é a graça do Senhor Jesus. Paulo assinou com a própria mão e disse, para vocês não terem dúvida, que é a paz, que é o amor, que quem age diferente disso não pode se associar com você e com a igreja. Eu estou assinando com o próprio punho, minha assinatura. Não duvidem. Aí ele diz, que a paz do Senhor, Ele mesmo, a paz, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras, em qualquer circunstância, a paz seja o hábito, a paz seja o alvo, a paz seja que dirige, em qualquer circunstância. Está tudo perdido, alguém está destruindo tudo, entre com a paz, entre com Jesus. Ele dá paz, dê paz a você em qualquer circunstância. O Senhor esteja com todos vocês em todas as circunstâncias. Deixa eu olhar para cada um de vocês. Dê uma olhada para mim. Eu vou dizer uma coisa que vocês ouvem a vida toda. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quando a gente se encontra, a gente se olha, a gente dá a paz do Senhor Jesus, a gente sabe que vai se encontrar aqui no céu, a gente respeita, a gente tem cuidado como trata o outro, a gente tem cuidado do que diz do povo de Deus. A gente primeiro olha a gente e diz assim, eu estou com vontade de falar, mas eu não posso falar porque eu sou pior do que quem eu vou falar. A gente assume a fé. E eu quero terminar hoje dizendo para vocês que nós estamos indo para o céu. E nós vamos na paz do Senhor Jesus para o céu. E que eu quero sempre
com qualquer um, dizer a paz do Senhor Jesus, aqui, em qualquer circunstância, boa ou ruim, a paz do Senhor. E no céu, que a paz do Senhor, que o Senhor da paz seja contigo, que a paz do Senhor seja contigo em todas as circunstâncias, boas ou ruins. E que se um dia o meu irmão precisar de mim, conte comigo. Conte comigo. E se um dia eu souber qualquer coisa do meu irmão, conte comigo, que eu não vou tratar com ninguém sem antes tratar com meu irmão. Como a Bíblia diz, se você vê o seu irmão, vai a ele, conversa com ele, se ficou resolvido, salvou o irmão e abençoou o meu irmão. Deus te abençoe. Deus amado, Deus da paz, guarda esta igreja até o céu. Por tua misericórdia, me guarda até o céu, enquanto eu servi a essa igreja querida, porque tu nos chamaste. Que esse final de ano seja o ano de melhor paz, porque a tua paz não é a paz da calma, sem nenhum problema. A tua paz é a paz da paz no meio da tempestade. Os outros perdem a paz e criam tempestade. Quem te serve, serve na tua paz. Dá esta paz a cada mulher, a cada homem que aqui está. Aos que não puderam estar aqui. Aos que estão nos 550 templos desta querida igreja. Nos dá o final de ano melhor da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, até chegar no céu. Perdoa nossas falhas e nossos pecados, Senhor. No nome santo de Jesus. Os que assim creem, diga comigo: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Pense na sua família, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Existe eu disse que ia cantar uma outra coisinha para você, deixa eu cantar até para você dar uma sorrida. Você lembra que a gente aprendeu quando criança? Diz assim, um corinho que diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Ele quer sua obra feita, não só quer o tempo sobra, Ele quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Só para a gente pensar. E existe uma última música, que nós falamos de paz e céu, que a gente cantava antigamente, eu vou terminar só com ela, para você, se você for primeiro no céu, chegar depois, essa cena vai se repetir. Se eu for primeiro, essa cena vai se repetir para você, tá? E vai ter lá uma resposta que diz assim: foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim, pois só pela graça de Jesus eu venci, cheguei aqui. A música diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos
esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Cante forte. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Não tem grande, todos somos iguais. A graça de Jesus. O céu te espera. Bom Natal, um ano novo para os que não vierem aqui até o final do ano 2026, o melhor de todos os anos. Até o nosso próximo encontro, ou até o céu, nosso lugar eterno, onde eu vou te ver. Vou ser teu vizinho e por isso vou cuidar muito bem de ti. Cuide muito bem de mim. Deus te abençoe.